que é Deus? O que se passa depois da morte? Existe o nada? Por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Sou livre para fazer o que quiser? O que tem no começo? Quando quero aprender um idioma, busco um livro didático. Quando quero uma receita, busco um canal culinário. Quando quero aprender música, começo pela teoria. Por onde começo quando quero aprender espiritismo? A resposta para essas e outras tantas perguntas em um mundo globalizado e tecnológico poderia ser: dá um Google. Mas isso vai ser só informação ou se transformará em conhecimento? Bom, antes de seguir, deixa eu contar uma breve história. Depois da participação do Chico Xavier no programa Pinga Fogo da TV Tupi em 28 de julho de 1971, houve muita curiosidade e até mesmo interesse em conhecer esse tal espiritismo. Com previsão inicial para 1 hora de duração, o programa se estendeu por mais de 3 horas. Alcançou a maior audiência já registrada na história da TV brasileira, com 75% dos televisores ligados no programa. Como consequência, muitas livrarias tiveram alta procura pelos livros do Chico. Foi então que o Conselho Metropolitano Espírita, atual USE Regional de São Paulo, à época presidido por Inácio Giovini e Atílio Campanini, encabeçou a campanha para a maior visibilidade à doutrina pelas obras de Allan Kardec. A concepção da campanha foi de Mericeba e contou com o apoio do diretor do Departamento de Divulgação, Zumiro dos Santos. Aprovada em 1971 e lançada oficialmente em 72, a campanha Comece pelo Começo alcançou grande êxito na capital, tanto que em 1973, sob a presidência de Luiz Monteiro de Barros e Carlos Jordão da Silva, a campanha se tornou estadual, e sob a presidência de Nestor João Mazzotti, em 74, ganhou grande impulso na divulgação. Cartazes, folhetos explicativos das obras, anúncios foram feitos e amplamente divulgados, e mesmo com o passar do tempo e com algumas alterações, nunca perdeu sua essência. Um dado relevante é que após o lançamento da campanha, se notou um aumento na procura por grupos de estudos, não só em São Paulo como em todo o Brasil. E claro que depois de anos de sucesso e incessante divulgação, em 2014, na gestão de Júlia Neso Oliveira e Neide Schneider na USE, o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, sob a presidência de Antônio César Perry de Carvalho, a campanha de São Paulo tornou-se de âmbito nacional e permanente. Hoje, 50 anos depois, a campanha muda seu visual sem perder o foco, respondendo à pergunta: por onde começo quando quero aprender espiritismo? Allan Kardec. Sim, as obras de Allan Kardec contêm um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores e constituem a codificação espírita. Em resumo, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Entre as obras de Allan Kardec, destacamos as 5 fundamentais onde você encontra a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos. No primeiro livro se estabelecem os princípios da doutrina espírita. É apresentado em um compilado de perguntas e respostas. O Livro dos Médiuns versa sobre o caráter experimental e investigativo do espiritismo, visto como ferramenta teórico-metodológica para se compreender uma nova ordem de fenômenos até então jamais considerada pelo conhecimento científico. Os fenômenos ditos espíritas ou mediúnicos que têm como sua causa a intervenção de espíritos na realidade física. O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra de cunho essencialmente moral, em que Kardec seleciona os evangelhos da Bíblia como ponto de partida para a inferência de fundamentos morais comuns a todos os grandes sistemas religiosos, fundamentos esses cuja consonância com o Espiritismo procura ser demonstrada por ele. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Objetivo é demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que o espera no mundo espiritual como consequência de seus próprios atos.
A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Obra composta de 3 partes. A primeira parte trata da formação dos mundos e da criação dos seres animados e inanimados. A segunda parte, dos milagres, onde se discute sobre o que pode ser considerado milagre e se explica à luz da doutrina espírita. A terceira parte explica como e por que pode haver previsões de coisas futuras, pressentimentos e coisas afins. Essas obras, junto com a coleção da Revista Espírita, lhe darão base e sustentação para entender e vivenciar os princípios espíritas e também divulgar com coerência doutrinária seus ensinos. Comece pelo começo, 50 anos, a ordem natural de conhecer o Espiritismo. Busque um centro espírita de sua cidade, participe dos grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita e comece pelo começo. Realização: use. Apoio: FEAL TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova.